Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente o Rony Silveira, professor de filosofia na Universidade Federal do Sul da Bahia, doutor em psicologia, mestre em filosofia e organizador de vários livros sobre filosofia e cultura brasileira. O professor Rony já esteve aqui no Filosofia Pop no episódio 8 sobre filosofia e cultura brasileira, no episódio 26 sobre carnaval e filosofia e no episódio 36 sobre religiosidade brasileira. Esse é o nosso episódio número 49 e hoje falamos sobre novela brasileira e filosofia. Nesse episódio nós temos o trecho do ensaio A Aurora da Ironia, de David Foster Wallace, interpretado pela atriz Maria Elisa. O Filosofia Pop agora tem também canal no YouTube. Acesse youtube.com/filosofiapop e faça inscrição no nosso canal. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook com facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Ainda tem o nosso e-mail que é o contato@filosofiapop.com.br. Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre novela brasileira e a filosofia. Hoje a gente recebe aqui novamente o Rony Silveira, já participou várias vezes aqui do nosso programa, né? Ele é professor de filosofia na Universidade Federal do Sul da Bahia, é doutor em psicologia, mestre em filosofia, organizador de uma série de livros sobre filosofia brasileira e está lançando agora um volume sobre a novela brasileira e a filosofia. Eu gostaria de começar perguntando aqui para você, por que a novela brasileira interessa para a filosofia? Bom, de volta aqui ao programa, né? Mais uma vez, já tenho praticamente uma cadeira cativa a cada período. É sócio já aqui, né? Já sou sócio cativo, a cada período eu retorno. Bom, a quem poderia interessar um livro sobre novela e filosofia? Bom, eu diria que é difícil dizer a quem interessa. Eu posso dizer a quem eu acho que deveria interessar, né? Eu acho que deveria interessar todo mundo que tem interesse em compreender o Brasil, né? Porque para essas pessoas que têm interesse em compreender o Brasil, a novela é quase um tema obrigatório, né? Em função, não só em função, digamos, do impacto cultural que a novela provocou e ainda provoca, né, no ambiente cultural brasileiro, né, pelo tamanho da audiência das novelas, né, e por essa convivência já de muitos anos da novela com o público brasileiro, mas também pelo fato de que nós acabamos ficando conhecidos em vários países em função das novelas, né? É um veículo, um produto cultural que nos representa em grande medida no exterior, né? As novelas brasileiras são exportadas para vários países, não apenas da América, né? Vários países do mundo todo, então é um cartão de visita, uma forma de apresentação da cultura brasileira, né? Claro, as pessoas podem criticar, não, isso não é o Brasil, né? Isso é uma figuração equivocada do Brasil ou parcial. Tudo bem, não estou nem tentando discutir isso aqui agora, mas pelo simples fato de que a novela chega a muita gente, né? Não só no Brasil como fora do Brasil, e lá fora chega nessa modalidade de que é uma apresentação do Brasil, é uma maneira do Brasil se mostrar lá fora, ela é um item obrigatório, né? Nessa tentativa de compreensão do Brasil. Tentativa que a gente tem tentado levar adiante, organizando, em geral, livros sobre filosofia e cultura brasileira, né? Eu já falei aqui recentemente no podcast sobre religiosidade brasileira e filosofia, acho que falei sobre carnaval e filosofia também, falei sobre um outro livro autoral daí, Apresentação do Brasil, enfim. Nesse trabalho de compreender o Brasil, que eu acho que é um trabalho que a filosofia brasileira deve realizar, eu acho que a novela é um tema obrigatório. Rony, você propõe uma epistemologia da novela brasileira no seu texto, nos seus ensaios do livro, que você problematiza essa relação entre realidade e ficção a partir da novela. Eu queria que você comentasse essa relação entre realidade e ficção, como elas se confundem na novela brasileira, na cultura brasileira. Sim. Bom, porque esse é um item que me chamou a atenção e que eu acho que a gente deveria atentar. Nós intelectuais, quando, né, assistimos novela ou quando
julgamos novela de uma maneira ou outra, né? Mesmo que você não faça julgamentos públicos, você faz julgamento porque você seleciona se assiste ou não novela, decide esse tipo de coisa, considera a novela um produto cultural inferior ou não. Mas tem uma característica da novela que ela trabalha com um sistema de referências, né, epistemológicas, né, que não são aquelas típicas com as quais nós intelectuais trabalhamos, né? E por exemplo, essa é uma questão, eu acho, fundamental para a compreensão da novela brasileira, né? Ela trabalha com um tipo de referencial que não faz a distinção entre realidade e ficção, né? Então, alguns estudos antropológicos têm enfatizado, por exemplo, que as pessoas que assistem novela, né, com frequência, elas tratam dos personagens, né, referindo-se a eles não como personagens de ficção, mas esses personagens, eles funcionam na vida cotidiana dessas pessoas, por exemplo, como referências morais. Então, eles são símbolos daquilo que seria recomendável que se fizesse, ou, né, símbolos de comportamento, ou seriam símbolos daquilo que não se fizesse. E as discussões, né, dessas pessoas que experimentam a novela dessa maneira, né, digamos assim, mais intensa do que aquela que é tradicional no intelectual, que assiste a novela com uma experiência distanciada, essas pessoas, então, analisam a novela, talvez analisam não é o termo, né, mas elas experimentam a novela como algo perfeitamente enquadrado dentro de um contexto em que a ação dos personagens faz sentido como o mesmo sentido que teria a ação de qualquer outra pessoa. Então não há essa distinção, né? E nesse capítulo, né, eu escrevi 2 capítulos para o livro. Nesse primeiro, que é o primeiro capítulo do livro, a epistemologia da telenovela brasileira, eu enfatizo muito isso. Então eu analiso 2 eventos muito significativos desse ponto de vista, né? O primeiro é a novela O Rei do Gado, né, em que você tem, eu obviamente não vou refazer aqui a argumentação do capítulo, mas apenas para ilustrar essa questão da experiência intensa, eu diria talvez a experiência real da novela brasileira, né, o impacto que ela produz no telespectador, né? Nessa novela havia um personagem que era um senador da República, um político, né, que era defensor da reforma agrária, né? Curiosamente, esse personagem faz uma referência ao Darcy Ribeiro num capítulo da novela. O Darcy Ribeiro é o antropólogo brasileiro, né, um dos responsáveis pela criação da Universidade de Brasília, né, tem uma obra antropológica sobre o Brasil interessante, né? Esse personagem, então, faz uma referência a uma pessoa real, né, elogiosa ao Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro escreve 2 artigos que são publicados, né, comentando o perfil desse político que é um personagem de novela, né? Quer dizer, as coisas aí se enredam de tal maneira, se inicia um diálogo, que você pode dizer um diálogo entre ficção e realidade, dentro da própria novela, de tal maneira que os ex-senadores do PT, Eduardo Suplicy e Benedita da Silva, participam de um capítulo da novela, que é justamente, né, a ocasião do velório deste senador, né, fictício, né, que é desse senador que é o personagem da novela, né? E há inclusive uma cena muito curiosa em que a Benedita da Silva toca a esposa do falecido senador durante o velório, né? E diz a ela, força, muita força, que eu até brinco, né, no capítulo dizendo, bom, é um toque da ficção na realidade ou vice-versa, né? E analiso também um outro evento, que é o assassinato da Daniela Pérez, né? Que era uma atriz, né, filha da Daniela Pérez, redatora de novelas da Globo, e como houve uma comoção nacional muito grande na época, né, de tal maneira que há um envolvimento, uma comoção social de tal grandeza que as pessoas experimentam a morte da Daniela como morte da atriz, mas também morte da personagem, e de tal maneira que as coisas se imbricam de tal maneira que o julgamento do principal acusado do assassinato sai do noticiário e invade a novela, e a novela invade o noticiário, né? Isso é muito típico da relação que o brasileiro tem com a novela. Mas esses detalhes estão analisados no capítulo com maior detalhe. Eu quero chamar a atenção aqui, por exemplo, nós estamos falando de como a telenovela, digamos, ela invade a realidade brasileira. Mas se a gente notar com cuidado,
o próprio telejornalismo brasileiro, ele tem uma narrativa muito parecida com a novela. Por exemplo, se você assiste os telejornais, em geral, a última notícia é uma notícia, em geral, positiva e moralmente construtiva, quer dizer, é como um final feliz, né? Guardadas as devidas proporções. As coberturas, em geral, elas se preocupam muito mais em emocionar o telespectador. Eu estou falando do telejornal. Se preocupa muito mais em emocionar o telespectador do que propriamente informá-lo, capacitá-lo para formular um juízo crítico sobre determinada notícia, né? Quer dizer, a experiência do telejornal é muito semelhante, né? No Brasil, ela é muito semelhante à experiência da telenovela. Quer dizer, a telenovela, ela constrói esses personagens que fazem parte da nossa vida, né? Com as quais nós temos relações de proximidade, que nos servem como referências morais, positivas ou negativas, né? Os vilões das novelas, por exemplo, são altamente impactantes, né? As pessoas têm aversão aos vilões, mas eles servem como referências morais. É aquilo que eu não posso ser, ou aquilo que eu, por um motivo ou outro, não tenho coragem de ser, né? Eles exprimem comportamentos que nós usamos no dia a dia para balizar o nosso próprio comportamento, né? Então você vê, na verdade, que a lógica da novela, essa indistinção, né, entre ficção e realidade, ela também permeia o próprio telejornal brasileiro, telejornalismo, né? Então, essa noção de proximidade, ela reduz, né, digamos assim, a nossa capacidade de distinguir ficção de realidade. Porque para distinguir ficção de realidade, nós temos que nos afastar, né? Nós temos que adotar aquilo que nós, no mundo intelectual, chamamos de atitude crítica, né? A atitude crítica é uma atitude distanciada, em que você sai da situação e consegue vê-la de maneira externa, né? A novela, em função do seu apelo emocional, né, ela aproxima o espectador daquilo que está sendo apresentado. Então, não se trata, na verdade, de assistir uma novela, porque assistir é uma expressão, digamos assim, intelectualizada e que coloca aquilo que é visto como um objeto distante e um sujeito que assiste. Na verdade, se trata muito mais de experimentar uma novela, né? De estar imerso nesse mundo, né? De tal maneira que, para o telespectador, isso faz tanto parte da sua realidade quanto um evento, né? Então, cito no capítulo um comentário de um redator de novelas dizendo o seguinte, que o impacto de uma novela, o impacto na vida do telespectador de um capítulo de uma novela é muito mais intenso, por exemplo, do que um programa de um partido político, né? Tal a relação de proximidade, né, e o caráter significativo que isso tem na vida das pessoas. Bom, então, basicamente, eu acho que a questão da epistemologia da telenovela, ela caminha nessa direção. Os intelectuais, só para terminar para mim não me estender muito, os intelectuais têm o hábito de entender que esse tipo de, digamos assim, de consumo cultural, né, consumo de bens culturais, como então experimentar uma novela, ele decorre de uma cultura, digamos assim, pobremente intelectualizada. Ou seja, eles tomam o seu próprio ponto de vista, que a gente pode chamar de leitura crítica do mundo, essa leitura distanciada, né? Eles tomam isso como referencial para fazer esse julgamento. Mas, na verdade, eu sugiro isso no capítulo também, o que ocorre aí é uma relação de exterioridade, porque, do ponto de vista do telespectador brasileiro que assiste uma novela brasileira, a relação é de proximidade, de vivência intensa desses personagens como se eles fossem pessoas, né? Claro que o telespectador não confunde os personagens com pessoas, mas eles, digamos assim, usam e consomem esses personagens como se fossem pessoas. É isso que eu quero dizer, né? Ninguém em sã consciência vai confundir um ator com um personagem, né? Embora você tenha casos concretos de pessoas que foram agredidas, de atores que foram agredidos no Brasil porque representavam personagens maldosos, homossexuais, enfim, você tem uma série de ocorrências desse tipo. Mas, na verdade, o que se opera aí é que essa apreciação crítica da telenovela, ela se dá por uma lógica diferente daquela que é do telespectador, né? Então, na verdade, o que eu tento valorizar no texto de alguma maneira, reconhecer que a lógica da telenovela é uma lógica própria, é uma lógica que opera, né, na cultura brasileira, além da própria telenovela. Essa aproximação ou esse estado de indistinção entre ficção e realidade é algo com o qual nós lidamos no dia a dia,
né? Não só na telenovela, isso é próprio da maneira como o brasileiro experimenta as coisas. Tem um autor que diz o seguinte, né, que o brasileiro ele odeia a distância, né? Então isso explica, por exemplo, que nós prefiramos, por exemplo, relações políticas, né, com pessoas próximas, né? Que a gente prefere, ao invés da impessoalidade de relações políticas objetivas, nós preferimos as relações de proximidade, o coronelismo, o paternalismo, né, o favor, né, porque essa é uma relação de proximidade que se aplica à política, mas essa relação de proximidade ela também se aplica a essa distinção entre realidade e ficção. Né? Para que você seja capaz de distinguir uma coisa da outra, realidade e ficção, você tem que olhar as coisas de uma maneira distante. Mas como disse esse autor, o brasileiro odeia a distância, ele também odeia a distância epistemológica. Né? Então, a sua relação com a telenovela e a sua relação em geral com outros valores, né? Uma relação de proximidade. Só para ilustrar isso e não ficar uma conversa muito extensa, se você notar, por exemplo, a religiosidade brasileira também tem essa mesma característica. Né? Os santos que são objetos de maior devoção são aqueles com os quais os crentes conseguem ter algum tipo de aproximação, de preferência aproximação pessoal, né? Aquele que parece maternal, portanto a gente prefere cultuar Nossa Senhora do que o próprio Deus, né? Aqueles que parecem cuidar de aspectos particulares da nossa vida com os quais nós podemos negociar favores, né? Ou negociar num patamar de proximidade muito grande, né? Então nós temos a nossa cultura é marcada por essa relação de proximidade, né? E isso é marcado também pela apreciação coletiva da novela, né? A novela é um evento feito com justamente esse propósito, né? Então se você pega, por exemplo, num determinado momento histórico, né? A Globo, que é a principal produtora de novelas no Brasil, começa a se dar conta de que ela, dividindo o enredo em núcleos, ela consegue ter uma abrangência de público maior. Então, ela fala tanto para a classe D, quanto para a classe E, quanto para a classe A. Ela consegue colocar crianças como personagens, e aí ela também fala para o público infantil, de tal maneira que uma novela, né, ela consegue se aproximar de um grande número de telespectadores diferentes. Quer dizer, ela não é segmentada, né? Pelo contrário, uma novela de grande impacto de audiência, ela é uma novela que fala para todos, que ela consegue se aproximar e ser significativa para todo mundo. Mas eu posso falar mais tarde sobre o processo de produção de novela também, que é muito interessante e tem um pouco a ver com isso. Eu acho que, por enquanto, com relação à epistemologia da telenovela, essa característica de indistinção entre realidade e ficção, eu acho que é suficiente, né? Pelo menos eu acho que dá uma noção para os nossos ouvintes, né? Você falou aí sobre essa confusão entre a realidade e a ficção, mas isso não seria restrito a alguns tipos de novela? Por exemplo, as novelas de época, ou aquelas novelas que tem alguns personagens que têm tipos assim muito caricaturados, assim muito forçados? Não traria uma separação maior entre a ficção e a realidade? Não, olha bem, porque na verdade não se trata de, obviamente, fazer uma confusão, não se trata de que o telespectador ele faz uma confusão entre realidade e ficção. Independentemente do padrão de novela, se é uma novela de época em que você está vendo, obviamente, que a pessoa está vestida, né, de uma maneira que não é correspondente ao presente, né, ao presente do espectador, você sabe, e a experiência, o que é relevante aí é que a pessoa experimenta esse personagem como uma referência moral para ela, né? Então, as ações desse personagem, eles têm tanta densidade como se fossem ações de uma pessoa real. Então, você comenta com o vizinho, olha, você viu a novela, você viu o que ela disse para ele, eu jamais faria isso. Ou seja, esse personagem, embora esteja vestido de época, né, caracterizado de acordo com um cenário diferente, ele ainda funciona como referência moral. Então, a ideia da proximidade é essa. E, na verdade, né, quando a gente fala de confusão entre realidade e ficção, nós estamos partindo do nosso senso comum intelectual que trabalha com essa distinção, né? Isso é totalmente relevante para o espectador de uma telenovela que tem essa experiência, né? Porque esse personagem faz parte da sua vida, né? Quando termina a novela, o telespectador se sente desamparado, porque ele para de conviver com aquelas pessoas. Não é que ele confunde realidade e ficção. A sua experiência não distingue realidade e ficção. Então não se trata de alguma coisa que ele deveria estar fazendo e não faz. Não, isso é a sua experiência cultural, é a maneira como ele consome a telenovela,
né? Então, quando a gente diz uma confusão, isso é do nosso ponto de vista, que estamos habituados, né, a fazer essa distinção de realidade e ficção, por uma questão profissional, né? Mas a experiência do telespectador, né, ela não tem esse componente, não é um processo de confusão, é uma indistinção, né? E eu acho que é importante recuperar essa experiência, porque o que interessa o que interessa para uma compreensão adequada do Brasil não é afirmar como o brasileiro deveria assistir televisão ou assistir novela. É reconhecer como ele efetivamente assiste novela. E o que isso significa? Isso significa viver num universo, né, em que você não distingue eventos fictícios de eventos reais. Portanto, a sua realidade ela é mágica, ela é muito mais densa, ela é muito mais variada do que aquilo que nós, dentro de uma cultura letrada, né, intelectualizada, nós entendemos por realidade. Uma cultura científica, em grande medida, né? Então, eu acho que é importante recuperar isso. A experiência efetiva que uma pessoa tem, um brasileiro, uma brasileira tem assistindo telenovela brasileira, né? Então, independentemente digamos assim, da situação específica apresentada na telenovela, se é uma novela de época, se é uma novela ambientada numa situação distante da realidade brasileira, mesmo assim, né, a televisão brasileira ela aprendeu a lidar com as emoções que são emoções possíveis para os telespectadores, né? Porque se o universo descrito não se conectasse de uma maneira específica e íntima com o telespectador, a novela não faria o sucesso que faz. Aliás, um dos grandes fatores da novela brasileira digamos assim, ela ter se tornado uma indústria nacional específica, né, com relação a novelas de outros países, é que ela deu esse passo. A novela brasileira, conscientemente, ela aproximou-se do brasileiro, né? Então você tem uma novela que marca esse movimento, que é conhecida, chama-se Beto Rockefeller, né, em que o personagem principal ele encarna uma espécie de malandro que se faz passar por um milionário, né? Por isso Beto Rockefeller, né? Ele inventa um nome sofisticado, um nome americano, um nome inglês, para parecer um aristocrata, um milionário, uma pessoa de posses, e enganar as pessoas. Veja bem, essa temática, né? E aí Beto Rockefeller é uma novela importante porque essa é uma temática que toca o brasileiro, né? Já tem aí o tema da malandragem, que é uma coisa que, se você discorda, que caracteriza o brasileiro, pelo menos faz parte do nosso universo cultural. Nós sabemos do que se trata, né? Nós entendemos esse personagem, né? Então, essa aproximação da novela brasileira foi feita na década de 60, do ponto de vista da temática, em que as novelas deixaram de ser produzidas nos padrões da antiga radionovela, né? Como é que se produzia isso, né? Você pegava um roteiro de uma novela que tinha sido encenada em Cuba e você fazia uma adaptação para o Brasil, né? Adaptava os diálogos e tal, mas o enredo, né? O sistema de referências cultural era distante do brasileiro, né? Então a novela brasileira, ela se aproximou da realidade brasileira de propósito, né? E ela foi muito feliz nisso, né? Então há aí um movimento consciente, né? Obviamente que há interesses comerciais nessa aproximação, né? Porque você tendo mais telespectadores, você consegue vender mais publicidade e você consegue, portanto, mais financiamento, né? E lucro para aquilo que é uma indústria cultural, de fato, que é a produção de telenovelas. Mas há esse processo de aproximação com as temáticas brasileiras que, mesmo quando você tem novelas de época, né? Digamos assim, os temas, né? Eles são relevantes para o público brasileiro. Não são aqueles temas das novelas antigas e das radionovelas em que você tinha uma temática ambientada, né, não sei, num castelo medieval, né, na corte francesa, né? Inclusive nós já tivemos novelas, né, com essa temática nesta fase já de aproximação com a realidade brasileira, em que esse panorama de ser ambientado numa corte francesa serve como sátira política do próprio Brasil, né? Mas o telespectador sabe disso, né? Então, aquilo que está sendo apresentado ali, embora, né, aparentemente seja referente a uma corte francesa, né, a um ambiente
francês, de uma cultura europeia, ele, na verdade, diz respeito à nossa vida, né? E esta é a grande importância da telenovela brasileira, né? O Tarcísio Meira tem um depoimento muito interessante dele, o ator Tarcísio Meira, ele diz o seguinte, né? A partir de Beto Rockefeller, ele diz assim, não, o público brasileiro viu a si mesmo e gostou do que viu, né? Tanto gostou do que viu, que garante as telenovelas até hoje uma audiência enorme. Então, mesmo com essa aparência, né, de estar sendo sediada num lugar distante, né, a novela brasileira ela rompeu com esse caráter evasivo da narrativa telenovelística, né? Mesmo que a aparência seja distante, na verdade se tratam sempre de problemas brasileiros, da realidade brasileira, né? De algo que diz respeito à nossa vida em geral atual, mesmo que as novelas sejam locadas em situações aparentemente distantes, né? Então a novela brasileira ela não tem aquele caráter evasivo, né, que produzia evasão do telespectador, né, para um outro tipo de realidade. Não, ela sempre tematiza questões brasileiras. Você pode discordar, dizer, olha, ela tematiza, mas não tematiza de uma maneira crítica. Bom, aí nós precisamos entrar numa outra discussão, né, sobre essa questão da leitura intelectualizada da telenovela, né, etc. Né? É uma outra discussão. A telenovela tem uma característica dela ser uma obra inacabada, né? Então ela vai se esquivar de avaliações fechadas e muitas vezes quando o público não gosta de um personagem ou não gosta de uma determinada trama, você tem uma reconfiguração da telenovela, assim. Então isso não é uma forma de malandragem para não chocar o telespectador e deixar ele sempre contente. Então a telenovela não se torna estruturalmente conservadora, assim, em certo sentido. Tem vários exemplos disso, né? Queria que você comentasse esse aspecto de abertura malandra. Vamos primeiro explicar, talvez, para o pessoal o que é essa abertura, né? Por exemplo, uma novela tem uma frase fantástica, né? Que eu acho que é mais ou menos o seguinte, né? É um milagre que uma novela chega ao final. Por quê? Porque o processo de produção é praticamente caótico, né? Então você imagina o seguinte, é mais ou menos assim, eu vou tentar resumir para vocês, né? Se faz uma sinopse, ou um autor, um redator faz uma sinopse, ou já é uma equipe de redatores trabalhando em conjunto, se faz uma sinopse. Essa sinopse passa pelos mecanismos tradicionais de avaliação, obviamente levando em consideração os aspectos comerciais, né? Dentro da parte executiva de uma empresa, porque obviamente as telenovelas são produzidas por empresas no Brasil, né? Empresas visam lucro, né? Então, claro, elas querem agradar o público. Bom, então passa por essa avaliação preliminar, volta para a redação, se redige então alguns capítulos. Esses capítulos se contrata um diretor, né? O diretor dá afina a sua própria perspectiva, e isso é muito importante, né? Não há uma adoção, digamos assim, ingênua de um roteiro, né? Os diretores fazem isso, né? Eles dão um caráter autoral, tentam imprimir a sua marca na telenovela, né? Então se filmam alguns capítulos como piloto. Bom, esse material é submetido a um processo de avaliação de telespectadores. Por exemplo, na Globo você tem um setor responsável por isso, foi criado por um senhor chamado Romero Sanches. Eu não sei se ele é panamenho de origem, eu sei que ele é sociólogo e criou um departamento de avaliação dentro da Rede Globo, né? Isso funciona até hoje, não apenas para publicidade, mas também para as novelas, para avaliação das novelas. Então isso é um processo, tem uma metodologia de dinâmica de grupo em que é feita essas avaliações, então retornam, né? E aí se refaz tudo, se desiste da ideia, né? Bom, então você está vendo que até uma novela, primeira coisa, até um primeiro capítulo de uma novela ser colocada no ar, vai aí uma grande distância, né? Mas esta novela que está no ar, ela é constantemente reavaliada, né? Então, por exemplo, eles trabalham com uma ideia, digamos assim, de faixa de audiência, né? Uma novela com determinadas características que passou nessas avaliações preliminares com uma alta pontuação, quer dizer, foi bem aceita, né, por grande parte do público, já trabalha numa faixa de audiência alta. Então vamos pensar, um exemplo hipotético, uma novela com tais e tais características deverá atingir uma audiência de 60% a 70%. Se durante a exibição normal da novela ela sai desse trilho, por exemplo, se ela cai a 50%, é preciso fazer alguma alteração.
se faz alteração no roteiro, se introduz personagem, se tira personagem para garantir que a novela caminhe nesse trilho. Então, veja bem, um processo extremamente sofisticado em que você estabelece parâmetros de audiência antes da novela ser exibida, né? Antes dela ser exibida. E depois que ela começa, ela deve se manter nesse trilho de audiência, né? Mas você tem também situações aí históricas em que comprova essa abertura da novela. Por exemplo, personagens que não eram personagens principais e se tornam personagens principais. Por quê? Porque conquistaram a simpatia do público, né? Ou casais românticos que deveriam, então, digamos assim, terminar juntos no final da novela, que se desfazem. Por quê? Porque não agradaram o público, porque não houve uma química adequada entre os atores, né? Sei lá, pode acontecer isso, tem vários casos, né? Um ator fica doente, um ator falece, né? Nós tivemos recentemente em Velho Chico um acontecimento assim, um dos atores principais faleceu, enfim, essas circunstâncias, né? Essas variações contingentes, elas acontecem todo o tempo na novela, né? E é muito curioso, porque já houve tentativas de gravar, por exemplo, grande parte de uma novela e colocá-la no ar. Esse tipo de novela, ela não tem, né, isso já está comprovado pelas próprias emissoras, esse tipo de novela não agrada o público brasileiro, né? Porque não há como corrigir a novela, não há como fazer as adequações, né, da novela à audiência, né? Bom, eu apenas discordo, né? Por exemplo, obviamente, nós estamos falando de novela, nós estamos falando de indústria cultural. Então, claro, há uma intenção de agradar o público e de fazer um discurso que toca as pessoas, né? E que, para fazer isso, ela, obviamente, apela para as emoções das pessoas. Agora, não é verdade, e isso não faz muito sentido nesse ambiente de produção coletiva, de um ambiente em que há tantas variações em jogo, inclusive do ponto de vista da execução de cada capítulo, das gravações, quer dizer, não há como garantir uma intencionalidade maquiavélica para uma telenovela, por exemplo, de fazer manipulações específicas, né? Claro que há intervenções claras, né? Por exemplo, a Rede Globo tem uma gravadora, a Som Livre, né? Isso já é de praxe, né? Antes do início da novela, há uma negociação com a Som Livre, porque a Som Livre quer vender música, né? Então, que músicas serão inseridas nessa novela? Isso é um processo de negociação comercial, né? Os dois braços da Rede Globo, né? A produção de telenovelas e a produção musical, eles dialogam e fazem ajustes. Bom, isso obviamente é um condicionante da produção de telenovela, mas também é um condicionante, né, que atores estão disponíveis, quem é contratado da Globo e quem não é, né, etc, etc, etc. O merchandising é uma intromissão constante na narrativa, né? O merchandising é aquela publicidade introduzida dentro do programa, né? Então o merchandising é obviamente uma intromissão, uma das intromissões, mas o diretor também é uma intromissão, né? O redator, ou a equipe de redatores, o que é pior do que um redator único, né? Trabalhar com um processo de redação coletivo, para quem já fez isso sabe como é terrível, né? Você tem que fazer concessões o tempo inteiro, e esse é o processo. Por isso que a gente diz que a novela é uma obra aberta, porque os processos de concessão, né, de intencionalidade são tremendos aí dentro, né? Por exemplo, simplesmente pode acontecer que o público simpatize com um personagem secundário que não era relevante para a trama principal da telenovela. Isso obriga os redatores a transformar esse personagem em personagem de primeiro plano. Bom, não há como garantir, né, que um personagem com determinadas características ele vai agradar o público, né? Então, na verdade, quer dizer, não há... eu discordo muito. Essa é a minha opinião, que eu defendo nos 2 capítulos que escrevi para o livro. Não há essa ideia de manipulação da opinião das pessoas. Há, obviamente, o interesse empresarial e você ter muita audiência. Para ter muita audiência, né, você toca a emoção das pessoas, né? Então, portanto, você tem uma certa estrutura, uma certa narrativa que já se tornou estrutural das novelas, né? Aquele padrão de emocionalidade, né? Por exemplo, ninguém tem crise existencial assistindo novela, porque ela não pretende gerar uma crise existencial nas pessoas, ela não quer gerar desgosto no telespectador. Quando você gera desgosto, ele vai lá e desliga a televisão. Então ela tem que agradar as pessoas. Isso é digamos assim, ponto pacífico da indústria cultural da telenovela, né? Mas dizer
que se manipula a vontade do espectador, eu acho que é ingenuidade, primeiro, desconhecimento do processo de produção da telenovela, né? E depois também uma certa ingenuidade de acreditar que o telespectador é manipulável a esse ponto, né? Sobre essa malandragem que sempre a obra aberta ela podia não chocar o espectador, né? Que ela pode se adaptar às crenças, e aí você tem um padrão axiológico também, um padrão de valores que são padrões brasileiros, né? Então eu acho que para vender bem, o exemplo do beijo gay, né, que foi analisado até num capítulo do livro, né? Então é um bom exemplo, né? Você vê que, por exemplo, eu acho que, por exemplo, a gente percebe que o brasileiro, eu não diria talvez em função da telenovela, que eu acho que talvez seja um exagero, mas, por exemplo, a telenovela talvez seja responsável por grande parte disso, né? O brasileiro tem, por exemplo, um comportamento sexual bastante liberal, pelo menos em público, né? Aquilo que se assiste, as pessoas não se escandalizam muito, né? Outras pessoas de outros países, inclusive da América do Sul, quando assistem algumas novelas brasileiras, ficam chocados com aquilo que é entendido como uma certa liberalidade sexual excessiva, né? Veja, isso tanto é resultado da ação da telenovela, como é resultado da perspectiva da cultura brasileira de aceitar novidades, né? De não ser conservadora nesse aspecto, né? Pelo menos publicamente, né? Se aceita essas manifestações, mas ao mesmo tempo você tem essas questões, por exemplo, a maneira como foi feita a análise que o Rafael Guimarães fez da questão do beijo gay é típica disso, quer dizer, ao mesmo tempo que a novela coloca em sua exibição, isso é feito de uma maneira que não ofende demasiado as pessoas. Então o beijo é um beijo fraterno, né? O beijo gay é um beijo fraterno, não é um beijo romântico, quente, como seria um beijo heterossexual numa cena mais quente da telenovela. Então você vê que a telenovela ela caminha no fio da navalha, né? Ela nem vai chocar o telespectador de colocar no ar coisas absurdas que ele não está preparado para absorver, mas também não vai cair num comodismo de não apresentar absolutamente nenhuma novidade, até porque sabe que o brasileiro adora polêmica e adora novidades, né? Então ela caminha aí dentro, digamos assim, desse trilho que é próprio da cultura brasileira, né? Então ela sabe como lidar com isso. Os redatores têm conhecimento da cultura brasileira, eles sabem até onde podem ir, eles sabem como causar polêmica, porque polêmica também vem de novela, né? Então, pisar além da linha, né, do convencionalismo também vem de novela, mas se você pisar excessivamente e cair no desgosto, né, carregar muito na mão e o capítulo ficar um capítulo desagradável, né, você sabe que o impacto vai ser danoso para a audiência. Então, se lida com esse limite, né? Não espere de uma telenovela, que é um produto cultural de empresas que visam lucro, que ela vai infringir qualquer regra de comportamento e ela vai ser revolucionária do ponto de vista político. Não. Se você pega uma novela como Roque Santeiro, você vê ali os discursos políticos bastante contundentes, né? Mas bastante contundentes dentro de uma narrativa padronizada, né? Dentro daquilo que o telespectador brasileiro podia absorver, né? Eu não diria com tranquilidade, né? Mas podia absorver naquele momento. Não toda a sociedade brasileira, é claro, mas se lida com uma média de telespectador, né? Um padrão de consumo, de tal maneira que você não ofenda o telespectador e não o empurre para um outro canal, né? E nem permita que a narrativa se torne tão convencional que fica aborrecida. Então, ir nesse meio, quer dizer, não espante o público e nem aborreça o público, né? É nesse meio que você apela para a emoção, que você consegue fazer o que a telenovela faz. Quer dizer, ser significativa, ela nunca foi revolucionária, as pessoas nunca se armaram para derrubar o governo logo depois de uma telenovela, mas ela efetivamente ela tem impacto social, ela assume uma posição de representatividade. Você pode discordar, não, ela é conservadora, ou não. Bom, ela assume uma posição de representatividade, né? É um tipo de espelho em que as pessoas se veem, né? Até pelo número da audiência, você vê que é um espelho em que as pessoas se veem. Às vezes elas gostam, às vezes elas não gostam. Se elas não gostarem demais, não vão ver a novela, né? Então, é nesse trilho que é próprio da cultura brasileira, né, em que você tem que sensibilizar as pessoas, né, tem que tornar o programa interessante, o capítulo interessante, né,
e não pode cair no aborrecimento, né, do dia a dia. Eu vi esses dias um pessoal analisando pessoal reclamando das séries do Netflix que tiraram as séries antes de terminar. E tinha um pessoal, eu não lembro quem que foi que fez essa análise, falando que aqui no Brasil, uma grande parte da população que hoje tem acesso ao Netflix não tinha muito acesso a acompanhar séries americanas enquanto elas estavam sendo feitas. E que esse estranhamento se dá um pouco também porque isso é muito comum nos Estados Unidos, é uma série que está rodando, aí eles gravam um pedaço da série, se a série não está indo bem de audiência, a série acaba sem final mesmo, mas aqui no Brasil a gente está acostumado a ver novelas, que as novelas não costuma acontecer da novela ficar sem final, né? Mesmo que a novela não estiver performando como o pessoal quer, eles dão um jeito de finalizar a história, pelo menos, pro público ver o final, né? Como você vê essa diferença, assim, de... Não sei muito bem como é que é a situação. Eu não sei se eu entendi bem a questão da série americana. Ela é retirada do ar. Tem alguns capítulos, ela simplesmente é retirada do ar. Isso, uma temporada ou duas ali, algumas pessoas estão vendo, mas como ela não atinge o público que o pessoal que está fazendo a série acha que é o público que deveria atingir, não está rendendo retorno, eles falam, não foi renovada para a próxima temporada, acabou e pronto, né? Novela não acontece isso, geralmente, então pelo menos amarra o final da história. Mas já aconteceu, né? Historicamente isso já aconteceu com telenovelas, né? Já aconteceu o contrário também. Eu me lembro, existia uma novela na Bandeirantes, eu não sei se é Os Imigrantes, eu não me lembro agora se o título é esse, uma novela que teve 400 capítulos, acho que mais de 400. Por quê? A emissora estava com problemas financeiros, né? E disse para os redatores, nós não temos como colocar outra novela no ar, estica essa como dá. E aí os caras começaram a esticar. Mas aí chegava um período que eles tinham que renovar o contrato de alguns dos atores, né? Aí um ator pedia um valor muito alto para renovação, não era possível renovar, eles pediam redatores para matar o ator. O personagem, né, no caso. O ator não, né? O ator não, o personagem. Então, quer dizer, e aí você vai esticando, mas não há essa... E o contrário também já aconteceu. O Daniel Filho, numa novela da Globo, que não ia muito bem, também não me lembro o nome, eu cito isso, né, no livro, numa novela da Globo, a novela estava indo muito mal, estava muito abaixo da audiência, ele disse para o redator, olha, a novela vai até o capítulo 100, já estava mais ou menos no 85, 90, alguma coisa, era só mais alguns capítulos, você acabe com as tramas paralelas e se concentre no principal. Aí o redator matou os personagens, os excessos, tirou ou deu um final feliz para eles e se concentrou na trama principal. Aí a audiência começou a subir. Aí eles esticaram a novela. Depois do capítulo 100, já com o núcleo reduzido, já concentrado naquilo que mais interessava as pessoas, esticaram a novela até mais 40 capítulos, parece. Então você tem essas adaptações. Agora, essa realmente não é a praxe, por exemplo. Já houve casos crônicos, né? Mas isso antes da Globo se tornar hegemônica, de cancelamento de novela, de interrupção de novela. Mas isso foi entendido, e era entendido na época, como falta de profissionalismo, né? Que em geral se dá algum tipo de desfecho para a narrativa. É um compromisso com a audiência, né? Então, eu não sei muito bem como é o público americano, mas por exemplo, no Brasil, né, essa relação ela foi conquistada passo a passo. Então, por exemplo, uma coisa que nos parece óbvia, por exemplo, a novela é exibida nos mesmos dias, nos mesmos horários. Isso foi uma mudança na programação. No início, a novela era exibida de maneira aleatória, em qualquer horário, em qualquer dia, às terças e quintas, né? A coisa era um pouco caótica, porque as pessoas, os executivos, não tinham muita noção de que aquele negócio era de fato um negócio, né? Então, que você precisava cativar a audiência. E faz parte de cativar a audiência você manter os mesmos dias de exibição, dias da semana, né? Os mesmos horários padronizados, é óbvio, porque aí, às 8 horas da noite, as pessoas se sentam para assistir novela, todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, né? Então, isso foi uma relação que foi se criando. Imagino que hoje, nenhuma das emissoras que produz novela teria condições, em função do impacto que isso causaria na audiência brasileira e nesse padrão digamos assim, de respeito que se estabeleceu, de fazer uma ruptura assim. Seria um prejuízo enorme. Isso já aconteceu no passado, por crise financeira, né? Às vezes, emissoras repetiam as novelas, a novela fez um relativo sucesso, né? Se repetia a novela, né? Enfim, mas eu acho que a relação aí é diferente. Me parece que nesse sentido, por exemplo, de não interromper a programação, de dar um desfecho para a narrativa, mesmo que ela tenha
que ela não tenha sucesso, me parece mais profissional do que simplesmente interromper. Até porque hoje em dia, em função desse processo de produção aberta, em que você vai modulando a narrativa, né, desde o processo de redação em função do público, né, desde o processo de narração até a exibição, você consegue modular, dificilmente uma hecatombe em termos de audiência aconteceria, né, a menos que a emissora não tenha condições, né, não tenha condições de produzir uma novela nos padrões que hoje se estabeleceram, em função daquilo que nós convencionamos chamar de padrão Globo de produção. Né? Quer dizer, na verdade, você conseguiu adotar esse produto cultural de uma feição e de uma flexibilidade que eu não vejo, é praticamente impossível hoje que você interrompa uma telenovela, né? Por absoluto insucesso. Quer dizer, os sinais de que a narrativa não vai colar no público, eles são dados muito antes. Então, a emissora tem todas as condições de rever a estrutura da narrativa, incorporar personagens novos, excluir personagens, né, que deveriam estar dando resultado e não estão dando resultado. Quer dizer, tem uma série de recursos que você pode fazer, além, é claro, de abreviar a narrativa, né, e eu não me lembro do nome, mas há pouco tempo isso aconteceu, né? Claramente você vê que a novela foi abreviada, né, em função da aceleração dos últimos capítulos, né? Em geral, a narrativa convencional da telenovela, ela se alonga e tem um desfecho feliz em geral, né? Mas não, eu acho que isso tem mais a ver com recepção de público, né? Provavelmente, não vou dizer que os americanos não são profissionais, provavelmente eles detectaram que o público deles, né, prefere a interrupção do que a continuação a qualquer custo. Agora, pensando um pouco mais, se o brasileiro tem essa relação de proximidade, que eu estou afirmando no livro, né, que essa proximidade intensa com os personagens, ficar sem os personagens, né, saber que o personagem digamos assim, subitamente desapareceu, seria muito mais traumático do que dar algum tipo de desfecho para o personagem. Que ele se case com a sua amada e vai viver feliz, ou que o vilão morra e padeça, né, sofrimentos infernais, não sei, alguma coisa assim, né? Mas que dê um desfecho para o personagem me parece mais adequado para a mentalidade do telespectador brasileiro, né? Provavelmente o americano não tem esse problema, talvez ele não tenha essa experiência, né? Por exemplo, assistindo séries americanas, você não tem essa noção de que ali se apela fundamentalmente para as emoções do telespectador, né? Claro, as narrativas, elas também emocionam, mas você nota que não é exatamente, que tem mais um apelo mais intelectualizado, né? Ou uma situação que é extremamente dramática, né? Mas não vejo, né, a mesma conotação emocional das séries americanas, né, da telenovela nas séries americanas. Então, talvez isso explique um pouco, né, que o fato de interromper a narrativa, a exibição de uma série, não provoque uma consternação na audiência, como provocaria no Brasil. Certamente, a emissora perderia a audiência, né, agindo assim, porque ela rompe um pacto de confiança que há muitos anos já a televisão brasileira estabeleceu, né? Essa ideia da continuidade. As novelas se mantêm nos mesmos horários, né? Muda a novela, mas tem o horário das 6, o horário das 7, o horário que não é exatamente esse horário cheio, mas, né, tem a novela das 8, que não acontece às 8, mas é a novela das 8, e assim por diante, né? Esse negócio dos horários aí tem uma coisa interessante também, que cada um desses horários tem um perfil diferente de público que eles querem atingir também, né? Com certeza. O tipo das novelas geralmente é diferente do que passa das 6, ou das 7, ou das 8. Claro. E já houve, por exemplo, a Globo agora tem novela no horário após as 10 horas, né? Uhum. Isso já foi tentado várias vezes. Várias vezes eles tentaram mexer na grade e sem sucesso. É uma nova tentativa. Então, quer dizer, todo esse processo ele é muito conhecido, ele é testado. Você muda o padrão de uma novela em um determinado horário, você perde audiência. Então, você tem que retornar na próxima novela a cativar aquele mesmo público, né? Às vezes, as novelas, não a das 6, a das 7, que seria das 7 horas, é uma novela mais descontraída, mais humorada. Ela não é tão dramática, né? Não é tão pesada. A novela, né, depois do jornal, ela é um pouco mais densa, né, um pouco mais dramática. Então, você tem essas diferenças de público que são objetos já de uma consolidação de um padrão, né, que se repete. Nesse sentido, a novela explora, né, o que é convencional, né? Então, você vê como você precisa lidar com parâmetros de convencionalidade e criatividade para que a novela não caia numa
modorra, aquela, né, não cai numa narrativa tradicional que afinal não signifique nada para ninguém, portanto vai perder audiência. Né? Eu tenho um contra-exemplo de série brasileira que foi cancelada. Eu acho que eu era a única pessoa que gostava da série, aquela A Cura, do João Emanuel Carneiro, que foi descontinuada. Teve a primeira temporada, depois não continuou, né? Mas uma coisa que eu acho interessante para colocar assim em relação às séries americanas é que depois de uma greve de roteiristas houve uma mudança na estruturação das séries americanas. Geralmente elas eram colocadas como episódios que seriam intercambiáveis, você não tinha uma narrativa contínua, né? Essa é uma novidade, assim, como se tivesse um abrasileiramento da série, sabe? É como se eles estivessem aprendendo alguma coisa com os brasileiros, essa ideia de que você tem que ter uma narrativa com começo, meio... tem um desfecho, né? Essa ideia de ter um desfecho parece uma apropriação de outras... Já acontecia nas séries brasileiras, né? Já acontecia no caso da série da televisão, né? Já acontecia esse tipo de desdobramento final. Então... Olha só um comentário. Olha só, a telenovela brasileira, ela tem uma estrutura por capítulo, né? De tal maneira que ela termina num certo grau de suspense para o telespectador acompanhar o próximo capítulo. Então, é uma narrativa em que os capítulos têm um sentido, né, acabado, mas que engancham a audiência para o próximo capítulo. Né? Isso ela herdou do folhetim escrito, que era aquelas histórias publicadas nos jornais diários, né? Porque você amarra o consumo do jornal para o dia seguinte, assim como você amarra a atenção do espectador para o próximo capítulo. Se você faz essa narrativa com começo, meio e fim definitivo em cada capítulo, né, na série americana, não há uma necessidade, claro, não há uma necessidade urgente de que o espectador veja o próximo capítulo. Ele pode ver porque gostou do capítulo anterior, mas não porque o desfecho daquele capítulo se dará no próximo. Então, claro, você tem aí uma narrativa concatenada em que você vai amarrando a audiência, né? Mas as séries atuais fazem isso também. As séries atuais americanas fazem esse desfecho, deixando a expectativa. Por isso que o pessoal gosta de fazer maratona, de ver série agora, porque não consegue esperar. Aí é uma inteligência comercial óbvia, né? Quer dizer, uma narrativa que tem fim a cada capítulo, não é necessário que a pessoa assista, né? Aquilo, porque o desfecho já aconteceu. É uma outra história com aqueles mesmos personagens, né? É porque tem muitas dessas séries que tem a história fechada em cada capítulo, que eles trabalham a narrativa da história nessas duas dimensões. Ela tem, por exemplo, o House, que ele é um médico. Sim. Cada capítulo cada episódio tem uma sequência dentro do episódio que se resolve lá de um paciente que vem, ele resolve o caso do paciente, o paciente se cura e tal, dependendo dentro do episódio. Mas se você for olhar a série inteira, ela tem uma outra história que envolve os personagens que vai evoluindo ao longo da série. Então, assim, as pessoas geralmente vão assistir um episódio qualquer por causa desse episódio fechado e acabam se interessando pelos personagens e seguem a história completa, a evolução dos personagens entre os capítulos, né? Sim. Nós trabalhamos nessas duas dimensões hoje, parece, algumas. Me parece que deve ser uma tendência natural você tentar conquistar audiência para o próximo capítulo, né? Deve ser uma coisa natural. Imagina, os caras têm muita pesquisa sobre isso e é um negócio, né? E o negócio precisa cativar o telespectador, né? Por que a telenovela nos salva da morte? Bom, você está falando de um outro capítulo que eu escrevi para o livro, né? Esse é um assunto mais complicado, né? Na verdade, eu fiquei pensando, né? O título do capítulo é esse, né? Só telenovela não salva da morte. Mas eu fiquei pensando que essa indisposição, porque há uma verdadeira indisposição no meio intelectual com relação não só à telenovela, mas a produções culturais para o grande público, né? Aí eu fiquei imaginando qual seria o motivo, né, dessa verdadeira antipatia, né? E é claro, e aí comecei a pensar na minha própria vida, na minha própria experiência, né, de vida intelectual, que é a que é mais acessível para mim, né? E me dei conta de uma coisa interessante, porque, na verdade, a experiência, isso que nós chamamos de apreciação crítica, né, ela, na verdade, é uma experiência muito amarga. Por quê? Porque a condição, né, que você deve adotar para
né, conquistar uma apreciação crítica sobre as coisas, é um distanciamento, né? É uma relação de não pertencimento a esta situação. Você tem que se afastar dela, né? E mais do que isso, né? Para você, digamos assim, tomar a totalidade da sua própria vida como objeto de crítica, você tem que se afastar dela também, né? Ela tem que entrar em crise, né? Porque você tem que estar, para você fazer uma avaliação sobre a totalidade da sua vida e a vida dos demais seres humanos, você tem que estar em crise com isso. Quer dizer, o sentido dessa existência, ele deve ser abalado. Você deve ter a experiência de que esse sentido pode não ser verdadeiro e, portanto, a sua vida não tem nenhum sentido, né? Então, isso faz parte da experiência intelectual de qualquer pessoa. Né? Por que faz parte? Porque isso é necessário. Se você não coloca esse sentido em questão, você não estará habilitado para produzir uma apreciação crítica, porque a apreciação crítica é sobre a totalidade, né? Da sua existência, da existência dos demais, o sentido da vida do ser humano. Né? Então, de alguma maneira, né, a experiência intelectual, né, a vida teórica, a gente pode chamar assim, ela implica naquela experiência da angústia. Né? Você tem que não ser uma pessoa angustiada, mas ter passado por essa sensação de que pode ser que nada disso que eu estou vivendo, nada disso que eu estou fazendo, nada disso que os outros estão fazendo tenha sentido. Né? Você só vai adquirir isenção na avaliação, portanto, você só vai adquirir isenção crítica, a condição de fazer a crítica, se você passa por essa experiência. Né? E a telenovela nos mostra o contrário. Né? A telenovela nos emociona, né? Mas nos emociona de tal maneira que não se cria angústia. Né? Ela lida com as nossas emoções, então as pessoas que assistem telenovela, elas têm raiva de um personagem, elas gostam de outro personagem, né? Elas têm prazer quando o vilão é morto ou quando o vilão sofre, elas são vingativas, elas têm a experiência, o sentimento de vingança, quer dizer, uma série de emoções com as quais se lida, mas jamais na telenovela você tem essa experiência de perda de sentido. Né? Jamais. Até porque essa é uma experiência desagradável. Né? E o público não gosta de experiências desagradáveis. Né? Então, na verdade, digamos assim, a telenovela permite, tentando responder a pergunta da maneira mais curta possível, né? A telenovela nos propicia um tipo de existência que é o contrário da vida teórica. Né? E uma experiência em que a morte está ausente. Né? Ou melhor, ela está presente, mas ela não é um problema sério. Né? Os personagens também morrem. Né? Eles morrem e aí termina a novela e começa a outra e a vida continua e a morte faz parte disso e está tudo bem. No caso da experiência intelectual, não. A morte tem que ser vivida agora e tem que ser uma morte profunda. Não dá para você dizer o seguinte, olha, eu sou intelectual, mas eu acho que algumas coisas até a gente pode discutir o sentido delas, outras não. Essas outras que você quer preservar da morte, que você quer preservar da falta de sentido, né, essas vão te transformar num péssimo intelectual. Aquele que avalia algumas coisas, mas não avalia profundamente. Então a gente diz, olha, uma pessoa, um bom intelectual é aquele capaz de uma avaliação profunda. Por que profunda? Porque ele experimentou a falta de sentido profundamente, quer dizer, não fez nenhuma exceção. Ele entrou em crise existencial mesmo. Ou seja, ele aceitou a morte, né, da forma mais intensa que seria possível. Né? Então você tem exemplos. Eu sou filósofo, então tenho que citar a filosofia. Você tem exemplo na literatura filosófica dessas experiências. Por exemplo, o pensamento cartesiano, né, que é um dos fundadores da modernidade, nada mais é do que uma crise desse tipo. Né? O Descartes, num dado momento, ele quer encontrar o conhecimento verdadeiro, ele começa, então, a duvidar do conhecimento que ele tem. Por quê? Porque, sei lá, eu posso me enganar quando vejo as coisas, né? Eu vejo um amigo aproximando, penso que é o Carlos, mas não é o Carlos, ela é o Oswaldo. Me engano, então vamos pensar que isso me engana sempre. Ele vai duvidando das coisas, chega um momento que ele diz, bom, para mim ter um conhecimento absolutamente seguro, eu também tenho que ter uma dúvida absoluta. E aí ele inventa um gênio maligno, que ele chama de gênio maligno, que é uma entidade, né? Que é um artifício, obviamente, né? Ele está inventando um artifício para produzir uma dúvida monstruosa. Né? Então, qual é a ocupação desse gênio? Ele engana as pessoas o tempo inteiro, desde que elas pensem. Começou a pensar, ele está te enganando. Né? Quer dizer, ele cria essa ficção malévola ao extremo, absolutamente poderosa. Por quê? Porque ele quer que todo o sentido estabelecido naufrague. Bom, feito isso, então ele vai tentar reestruturar o conhecimento, né, que pode suportar esse tipo de crítica, né, de dúvida. Portanto,
essa experiência fantástica da falta de sentido de todo o conhecimento disponível. Ou seja, é uma experiência de morte do sentido, morte de tudo que é importante para nós, né? E você tem, isso é recorrente na literatura filosófica, né? Eu digo isso no capítulo, que tem um fundo cristão nisso, né? Afinal, Jesus também teve que enfrentar a morte, né? E a gente só entende Jesus compreendendo que a sua função é de resolver o problema da morte. Mas resolver o problema da morte, não como a telenovela resolve, né? Mas resolver o problema da morte experimentando a morte em vida, né? Ele ressuscitou, ele experimentou a morte. Nós devemos morrer para renascer em espírito. Essa é a mensagem cristã, né? O que a telenovela faz disso? Bom, a morte faz parte, ela está por aí. Ela não atinge todas as dimensões da vida, ela não é uma morte profunda, ela não faz o sentido de todas as coisas naufragar, ela é uma coisa entre outras, né? Ela acontece, passa e... Eu lembrei de talvez um contra-exemplo, mas no final tem sempre um apaziguamento. O coronel da última novela Velho Chico, né? Ele vivia uma crise de autenticidade, né? De certa forma, a partir do momento que ele assumiu o papel de coronel, ele virou um personagem inautêntico, né? Deixavam vários elementos, mostravam essa inautenticidade, a peruca, etc. É como se ele estivesse numa situação de depressão, né? Sim. E aí a novela toda vai se passar até que ele reconquista a autenticidade. Tem sempre essa busca de autenticidade aí, né? Sim, então sim. Tem um tipo de encenação de uma angústia, de uma busca de um eu verdadeiro também, nisso daí também, né? Mas você... Pode ser. Ele sempre foi um personagem que nunca incorporou decididamente o papel de coronel, né? Viveu isso de maneira ambígua toda a sua vida e depois se libertou do papel, né? Mas veja só, isso não leva ao telespectador, e aí é a diferença fundamental entre aquilo que é o requisito da vida intelectual, né? Da vida teórica, né? E da telenovela. Isso não conduziu o telespectador a uma crise de identidade, entende? Não é o objetivo da telenovela, da narrativa, criar no espectador a mesma sensação. Vamos supor que o coronel de Velho Chico, o Saruê, tivesse essa crise, de fato, como nós estamos dizendo que teve, né? Não é o objetivo da telenovela que cada pessoa se submeta à sua própria existência a essa crise, entende? Então, você tem vários recursos narrativos que impedem essa identificação. Quer dizer, sei lá, eu sou um dentista, assisti Velho Chico e começo a uma crise existencial, imaginando se eu sou um dentista autêntico, se eu não deveria, se eu fui forçado pelos meus pais. Não é o objetivo da telenovela levar o telespectador a essa profunda experiência de reavaliar sua existência, entende? Ela pode encenar uma crise existencial de um personagem, sem com isso gerar uma empatia tão grande, né, que todas as pessoas sejam levadas a esse tipo de questionamento, entende? Então, assim, não é porque a novela apresenta um personagem em crise existencial que ela vai gerar crise. Você tem personagens depressivos, né, que tomam medicamento, que estão sempre procurando se encontrar. Em várias novelas você tem esse tipo de personagem, né? Mas o importante aí é que o objetivo da narrativa não é gerar essa experiência no narrador, né? Não quer dizer que as emoções não sejam suscitadas. Claro, a emoção é fundamental na cultura brasileira. Se o telespectador não é tocado emocionalmente, ele vai mudar de canal, ele vai fazer outra coisa, né? Ele precisa ter essa relação de proximidade. Essa pessoa precisa dizer alguma coisa significativa para ele, mas não levá-lo a essa experiência da morte do sentido, a uma angústia, né? Não é o objetivo da narrativa, da novela, levar o telespectador à angústia, né? Se ela fizer isso, né, no universo, principalmente no universo da cultura brasileira, que não é dada angústia, você vai ter uma crise, não uma crise existencial, mas uma crise de audiência, né? Então eu entendo isso. Eu não vejo que o seu exemplo do Coronel Saruê possa confrontar isso que eu estou dizendo. Mas por que a telenovela, então, não salva da morte? Porque ela permite que a morte seja incorporada à existência, né, de maneira natural, né? Ali a morte aparece, a falta de sentido não aparece. A morte não tem essa dimensão profunda, que ela é um requisito da vida teórica,
né? De se tornar intelectual, de ser crítico, né? Na verdade, em outras palavras, estou dizendo que os intelectuais são uma espécie de gente sádica que gosta de sofrer, né? Desculpa, masoquista que gosta de sofrer, porque precisa passar por essa experiência da falta de sentido para tentar recompor o mundo que ele próprio destroçou, ele próprio transformou numa série de fragmentos sem sentido, né? Então ele precisa entrar nessa crise, fragmentar o mundo inteiro, perder o sentido das coisas, experimentar a morte para tentar a ressurreição. O intelectual do Ocidente é uma espécie de Jesus Cristo, né, que adora a cruz, né, e que procura a cruz desesperadamente. A novela, ao contrário, né, lida com as emoções, né, tem uma narrativa leve, a morte está incorporada aí, né, os personagens morrem, mas ninguém é levado a morrer junto com a telenovela, né. Isso permite, então, uma experiência da morte como um evento banal, cotidiano. Por isso que só a novela nos salva da morte. Não a vida intelectual, não a vida teórica. Essa cultiva a morte, com certo prazer, eu diria. Mas as novelas continuam tendo muito espírito depois. O pessoal morre, e se tiver boa audiência, eles voltam. Claro, eu também. O que transforma a morte numa coisa não tão decisiva também, né? Se você vive depois da morte, significa que a morte não é algo assim tão... Não constitui uma ruptura, afinal, né? E, portanto, o sentido não se perde. Você falou que as novelas, às vezes elas trazem alguma provocação, mas não a ponto de deixar o telespectador desconfortável, angustiado. Então não teve nenhuma revolução assim causada por novela. Mas você acha que tem algum potencial para a novela despertar alguma coisa revolucionária? Não tem, porque ela não trabalha com esse tipo de intenção, né? Veja só, a novela é um negócio, né? Faz parte da indústria cultural. O objetivo dela, né, é dentro daquele, digamos, aquilo que eu chamei de trilho cultural, adaptando a nomenclatura da pesquisa de audiência, ela trabalha naquele trilho cultural. Ela precisa ter alguma evidência, ela precisa despertar a atenção do telespectador, e aí ela inova, né? Ela apresenta um comportamento, né, talvez um pouco diferente daquele que é convencional, chama a atenção das pessoas para dizer, nossa, veja o que o personagem fez, né? Que horror, quer dizer, causa alguma polêmica, mas não a ponto de causar desgosto na audiência, né? Se você começar, por exemplo, com um personagem que tem uma crise existencial profunda e conseguir transformar isso, né? Tentar aproximar o telespectador dessa experiência, quer dizer, tentar conduzi-lo até essa experiência, você vai ver que não vai funcionar, né? O telespectador brasileiro não gosta de entrar em crise existencial, ele não se interessa por isso, né? E também não faz muito sentido dizer que a novela vai preparar uma revolução social, né? Nem sei se cabe a gente, no século XXI, falar em revolução, mas certamente não, porque ela é um negócio, ela não vai desarticular um sistema do qual ela faz parte, não faz muito sentido isso, né? Entende? E veja só, historicamente, né, a televisão brasileira, ela foi forjada por grande parte de pessoas ligadas à esquerda, né? Vários redatores, né? Por exemplo, o Roque Santeiro, a primeira versão de Roque Santeiro, que é de autoria do Dias Gomes, né? Ela foi censurada porque a censura, na verdade não foi a censura, foi o Serviço Nacional de Inteligência captou um telefonema do Dias Gomes dizendo que ia incorporar na novela as discussões políticas daquele momento, quer dizer, ele ia aproveitar a novela para encenar, né, os problemas políticos. Em função dessa declaração gravada do Dias Gomes, né, a novela estava com 40 capítulos gravados, foi suspenso. Aí a censura baixou o sarrafo na Globo, né? 40 capítulos, a novela não sai. Aí eles pegaram esses atores, né, que já tinham gravado 40 capítulos, já foi um horror, né? Mantiveram o diretor, esqueci o nome do diretor, foi mantido, né? O diretor pegou um outro roteiro, que é o roteiro de Pecado Capital, se não me falha a memória, é da esposa do Dias Gomes, a Janete Claire, e disse, né, e isso está documentado, ele disse o seguinte, é o Daniel Filho, o diretor. O Daniel Filho disse o seguinte, ó, eu vou fazer com Pecado Capital exatamente o que eu faria com o Roque Santeiro. Quer dizer, você vê como é o jogo, né? Quer dizer, com outro roteiro ele pretendeu fazer a mesma coisa, encenar as mesmas questões políticas, né? Então, eu não espero nada da novela, eu acho que ela trabalha nesse trilho, entende, né? Nesse trilho cultural.
né? Como é uma coisa que visa audiência, ela não pode sair disso. Se ela sair disso, ela fracassa como produto cultural voltado para a grande massa da população, né? Entende? Ela vai ser o quê? Ela fracassa. Se você tentar produzir no telespectador brasileiro, sei lá, revolta social, né? Ou a possibilidade de uma revolta, quer dizer, induzir, né? Tentar levar o telespectador a esta experiência, né? Não encenar essa experiência, que é uma outra coisa. Você pode encenar uma rebelião armada, né? Inclusive ambientada no Brasil, isso não vai fazer muito efeito. Mas se você criar uma narrativa que convença as pessoas de que isso é uma boa solução, eu não sei, eu imagino que se não houver culturalmente uma predisposição para isso, vai ser uma novela fracassada. Então, na verdade, a novela ela é um produto cultural que dialoga com o restante da cultura. É claro, ela é uma interlocutora importante, porque ela tem uma audiência enorme, ela entra na casa das pessoas, o veículo é um veículo de massa, né? O que ela diz, né, atinge muitas pessoas. Agora, isso não significa que tudo que ela diz é bem aceito, né? Se fosse assim, você não teria problema de audiência, você não precisa modular a narrativa da telenovela para estar sempre no gosto do público, né? Qualquer coisa que você colocasse ali seria visto pelo mesmo número de pessoas. E não é isso que acontece. Então, é um diálogo vivo. As pessoas estão vivas, estão dialogando com os personagens, estão se identificando ou não se identificando com os personagens. É claro, ela tem uma diapasão maior. Ela não é... O que a novela diz é muito mais importante do que o que eu digo, né? Porque o que eu digo para você, para o Murilo, né, para os meus alunos, alguma coisa assim, só, né, para as pessoas que leem eventualmente o que eu escrevo, só, né, uma novela num dia atinge milhões e milhões de pessoas, né, então, claro, é um interlocutor especial no plano da cultura brasileira, né, mas é um interlocutor, então também a gente precisa perder a ilusão de que, por exemplo, né, esse interlocutor, ele manipula as pessoas, que é um discurso que a gente vê muito e às vezes até em análise, né, feita sobre a telenovela, que as pessoas são passivas. Não, as pessoas são interlocutoras, né? Elas são interlocutoras. Elas têm visão crítica do mundo? Não, mas elas não pretendem ter visão crítica do mundo. Elas têm uma experiência cultural que não é baseada na vida teórica. Os intelectuais têm esse hábito de transformar a sua experiência existencial num parâmetro de julgar o que deveria ser a experiência dos outros. Não tem. Eles têm outra experiência. Né, mas é uma experiência concreta em que os personagens, eles não obrigam as pessoas a ter determinados comportamentos, né? Eles são símbolos, né? Você pode se identificar com um personagem, pode não se identificar com outro. Você pode se identificar com um vilão e ficar pior do que você é. Você pode se identificar com um mocinho e ficar melhor do que você é. Não sei, né? Mas veja, a novela é uma interlocutora. Ela está em diálogo com o restante da cultura, claro. Uma interlocutora que tem uma certa repercussão, muito maior do que atores isolados, atores culturais isolados, mas ela é uma interlocutora, né? Então também não vejo essa coisa maquiavélica que as pessoas em geral veem, né, de que as novelas elas manipulam o tempo todo as pessoas, elas querem que as pessoas adotem determinados tipos de comportamento, né? Não vejo assim e não vejo também como obter sucesso fazendo esse tipo de coisa, né? Não vejo por onde esse poder sobrenatural de um produto cultural. É um meio vivo, em diálogo constante, e as coisas se configuram de uma maneira ou de outra, com interferências várias, né? Inclusive com resistências, né? Você desligar a televisão é uma forma de resistência. Você desistir de assistir novela é uma forma de resistência. Você assistir e não gostar é uma forma de resistência. Você assistir, gostar e não adotar o padrão de comportamento do personagem, que é da mesma classe social que você e tal, você achar snob, você achar idiota, você achar menor, é uma forma de resistência. Todo mundo tem resistência, né? Se tiver um personagem filósofo que age de uma maneira determinada, eu vou olhar para ele e vou dizer, pô, eu sou filósofo e não vou agir assim, né? Resistência. Nós temos resistência, nós temos reações, né? Que também podem ser concordâncias, né? Enfim, nós estamos vivos aí. Nós modulamos o nosso comportamento, as nossas crenças em função do entorno, mas não como engrenagens, né? Não somos engrenagens, né? Nós somos maleáveis e nós reagimos ao meio ambiente. A novela faz parte do meio ambiente, né? Faz parte da cultura brasileira, né? E eu acho que é importante analisar a telenovela porque ela faz parte da cultura brasileira de uma maneira muito especial, né? E há muito tempo, né? Você tem uma cultura, uma indústria cultural voltada para a produção de telenovelas no Brasil, né? É um produto de exportação, né? O Daniel Filho, né? O mesmo diretor que eu citei agora há pouco, tem uma consideração muito interessante. Ele diz, olha, um povo
Um povo não produz esse tipo de... Ele está falando da telenovela, não produz esse tipo de coisa do nada, como uma dádiva, né? Ele tem um talento para isso, né? Por que nós temos um talento para isso? Porque a telenovela diz algo sobre a maneira de ser do brasileiro, né? Então, pela telenovela, a gente expressa alguma coisa que nós temos sido, né? Para evitar falar em natureza, que nós somos, assim, etc. Que nós temos sido, né? Eu acho importante analisar a telenovela olhando para aquilo que é a experiência efetiva que as pessoas têm ao assistir a televisão. E não como eu gostaria que elas assistissem, que elas estivessem estudando durante a audiência de uma novela, que a novela fosse pedagógica, essa coisa toda, né? Isso é o que eu gostaria, o que eu não gostaria não faz diferença, né? O que faz diferença é como as pessoas efetivamente produzem a telenovela, por que o brasileiro produz bem telenovela, o que isso tem a ver com a nossa cultura e por que o brasileiro consome a telenovela, né? Obviamente são duas metades da mesma laranja, né? A produção e o consumo, né? Por que nós gostamos tanto de novela e por que nós produzimos novelas que são consideradas boas, né? Quando você pensa em fora do Brasil, talvez tenha resultados mais promissores do que dentro do Brasil na transformação dos costumes, como em Cuba, por exemplo. Criaram um monte de restaurantes chamado Paladar, inspirados em novelas. Tem um mercado em Cabo Verde chamado Sucupira, que é inspirado em novela. Então, esse tipo, talvez a gente tenha uma possibilidade maior de transformação dos costumes fora do Brasil. A repercussão da telenovela brasileira no mundo todo é fantástica, né? Atores que fizeram novelas há 30 anos atrás, que são exibidos, e no caso de Cuba, eles têm reprises permanentes, né? A novela fica no ar, então, há muito tempo, mas que foram exibidas há muito tempo, há 20 anos atrás, são reconhecidos na rua, são idolatrados nas ruas, né? É uma coisa impressionante para nós, né? Assim, a gente não tem ideia da maneira como a telenovela chega lá fora, né? Até porque somos brasileiros e jamais poderíamos ter essa experiência, né? Mas, de fato, aquilo que você presencia, que você tem notícia, é fantástico, né? O impacto realmente é grande. E, claro, além de tudo, né? Nós queiramos ou não, nós acabamos sendo uma cultura, por exemplo, pelo menos para o Ocidente desenvolvido, para os países do... Nós somos uma cultura exótica, né? Então, tem esse aspecto, né? Uma coisa... que tem um ar meio mágico, né? E um pouco incompreensível, porque é um outro universo, né? Bom, a gente está com uma proposta que a gente vai começar a fazer com os convidados daqui para frente, que é de fazer sempre três perguntas, as mesmas perguntas para os convidados, para depois a gente fazer um apanhado mais para frente, quando já tiver vários que tiverem respondido, né? Eu vou fazer essas perguntas para você. A primeira pergunta é: o que é filosofia? Para mim, filosofia é pensar o mundo que nos cerca, né? Daí eu acho a necessidade de pensar o Brasil, né? Para mim não faz muito sentido ser filósofo, né? Ter estudado filosofia ocidental, né? Durante o período de formação, mestrado também, né? Etc. E depois não usar essas ferramentas para pensar a realidade que nos cerca. Eu acho que, né? Isso faz parte de basicamente toda a definição de filosofia, né? Filosofia tem a ver com pensar o que nos cerca, que é o que é relevante, né? E não culturas distantes. Claro, você estuda culturas distantes, né? Você estuda filosofia medieval para se dotar de ferramentas conceituais necessárias. Para quê? Para pensar o presente, né? Para pensar o mundo que nós vivemos. Para mim, filosofia é isso, né? Pensar o presente, que é uma definição hegeliana, né? E no caso neste caso particular, sendo brasileiro, eu me dedico a pensar o Brasil. Bom, a segunda pergunta é qual filósofo que mais te impressionou daqueles que você já conheceu pessoalmente? Não me ocorre nenhum que tenha me impressionado. Todos são brasileiros, né? Oi? Todos que você conheceu eram brasileiros, né? Não por isso, não. Claro, eu acho que... Não, quando eu comecei a fazer filosofia, claro, tem alguns professores que me impactaram, que deram rumo, né? Na própria maneira como eu entendo fazer filosofia. Então, me lembro... tinha um professor que inclusive já faleceu, chamado Luiz Cláudio de Freitas, que era um professor na Universidade Federal de Goiás, onde eu fiz graduação. E é muito curioso, porque na época era sistema de seriado, então era uma disciplina o ano todo, e eu me lembro que nós começamos a assistir aula com ele em março, e até outubro, todas as sextas-feiras, eu me lembro do dia da aula dele, todas as sextas-feiras eu tinha enxaqueca, por causa da aula dele. Em outubro, mais ou menos, acho que setembro, outubro, a minha enxaqueca passou. Eu conseguia suportar a aula dele e já não tinha mais enxaqueca. Aquilo para mim funcionou como rito de passagem, né? Assim, porque era enxaqueca de esforço mental de acompanhar as aulas. Eu acho até que ele não era um professor muito bom do ponto de vista pedagógico, né? Porque o esforço era tremendo. Então você nota que... Mas aquilo funcionou para mim como
né, é um rito de passagem. Então eu valorizei muito esses encontros com esse professor e a partir dali eu acho que a minha relação com a filosofia se tornou mais tranquila. Não, eu sou capaz de entender uma aula completa dele, que era uma manhã toda, era uma exposição bastante exaustiva, assim, pesada, e se eu sou capaz de passar por isso, eu enfrento qualquer desafio, né? Então é um pouco essa ideia de te capacitar para o exercício filosófico, né? Eu acho que eu não sou um professor assim, né? Nem replicaria isso em sala de aula, mas eu entendo que naquela situação isso foi muito significativo para mim, né? Então devo agradecer ao Luiz Cláudio, onde quer que ele esteja, por essa experiência que foi muito boa para mim. A última pergunta é: qual a filósofa ou filósofo favorito? Olha, eu fiz meu mestrado sobre Hegel, né? Na época eu era muito mais empolgado por Hegel do que agora, certamente. Mas eu acho que também é um filósofo que marcou muito aquilo que eu faço hoje, né? Porque acabei de dizer que a definição de filosofia é pensar o presente, né? E isso é uma definição hegeliana, né? Mas isso não me leva, por exemplo, a cultuar, a ter me tornado, por exemplo, um estudioso de Hegel. Eu não sou estudioso de Hegel, nem tenho interesse em estudar Hegel. Eu acho que eu entendi o básico, né? E com o básico, que é isso que eu entendo que é a prática da filosofia, com o básico eu fui fazer filosofia, que é pensar o presente. Para pensar o presente eu tenho que pensar o Brasil, né? E não estudar Hegel. Então eu nunca entendi muito bem, né, as pessoas que gostam de Hegel continuar estudando Hegel, né? Porque para mim quem entendeu Hegel não está estudando Hegel, está fazendo outra coisa, né? Está pensando o presente, né? Então não faz muito sentido. Mas eu acho que é um filósofo que marcou porque orientou nesse sentido. Eu estou dizendo que eu não estudo Hegel, eu não publico coisas sobre Hegel, acho que eu publiquei um artigo na vida, ou 2, sobre Hegel, não é uma coisa a qual eu me dedique, né? Mas de certa maneira tomar o rumo de trabalhar com filosofia brasileira, ou o que você quiser chamar de filosofia da cultura brasileira, tem a ver com esse pensador, né? Então talvez seja o meu preferido, porque não aponta para si mesmo, né? Não aponta na direção dos seus próprios textos, aponta lá para fora, né? Nesse sentido, eu acho que é o filósofo com o qual eu me desidentifico mais, porque ele não aponta para ele aponta lá para fora. Então, cada um que vai cuidar do seu próprio lugar e da sua própria época. Uhum. Bom, acho que a gente pode partir para as indicações, né? Rony, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Bom, isso é suspeito você perguntar. Eu estou lançando um livro chamado A Brasileira e a Filosofia, da qual Marcos Carvalho Lopes escreveu um capítulo, né, e não falou nada sobre ele, imaginei que falaria durante esse nosso bate-papo, né, mas aí vamos ter que fazer um podcast com o Marcos para ele falar sobre o seu livro. Mas eu estou lançando o livro pela editora FI, de Porto Alegre, e queria chamar a atenção, né? Na verdade, eu não sou... eu brinco dizendo que eu já sou uma pessoa rica, então não preciso vender livros para ficar mais rico do que sou. Mas, de fato, nós estamos trabalhando com um modelo de publicação que é o seguinte, né? Nós precisamos vender 25 exemplares desse livro para cobrir os custos de produção, né? Diagramação, elaboração de capa, né? Ficha catalográfica, né? O registro na Biblioteca Nacional. E a partir desse momento, quando nós vendemos os 25 exemplares, né? A partir desse momento, o livro estará disponível para download integral, o livro todo integralmente, no próprio site da editora, né? Aí depois disso você poderá adquirir um exemplar impresso, se você quiser, ou baixar o PDF, que é livre. Então, na verdade, nós não estamos vendendo 25 exemplares, né? As pessoas que comprarem isso também estarão comprando o acesso, né? Estarão ajudando a liberar o acesso para todas as demais pessoas que virão depois, né? É coisa que só pessoas ricas e desprendidas conseguem fazer, né? Então, se algum dos ouvintes puder nos auxiliar nessa tarefa, não são muitos exemplares, na verdade, né? 25 exemplares. A FI está vendendo o livro por R$60, né? E depois disso o livro fica disponível, né? E, na verdade, é uma compra não capitalista, porque, na verdade, você libera a mercadoria para toda a eternidade, né? Então você não fica recriando necessidades, né? Pelo contrário, você compra uma vez só e tá liberado o uso indefinido para quantas pessoas tiverem interesse. A gente vai deixar aí o link no post para quem quiser comprar, né? O pessoal pode acessar o post aí do podcast que vai direto lá pro site que pode fazer a compra do livro. Recomendações, né? Uhum. Eu faria uma outra recomendação. Então, né? Principalmente se você é intelectual, se você é de alguma maneira ligada ao exercício de teoria, né? Que você uma vez na vida tente ter um gesto de ternura, eu diria, e se aproximar dessa experiência, né?
que um telespectador brasileiro, né, que não é um intelectual, ele tem diante da novela. Né? Porque as análises, em geral, 90% das análises sobre telenovelas são análises de intelectuais feitas do ponto de vista intelectual, portanto, descolados daquilo que é a experiência genuína do telespectador brasileiro. Né? É curioso, né? Mas para entender o Brasil, nós precisamos combater, né, essa disposição teórica que há em nós, esse tipo de experiência intelectual, né, que nós adotamos em função da nossa formação e da qual nós não abrimos mão. Se nós não abrirmos mão dessa postura, nós jamais vamos entender o Brasil. Nós só conseguiríamos entender o Brasil deixando de ser, pelo menos momentaneamente, intelectuais. Né? Porque a cultura brasileira não é uma cultura marcada pela intelectualidade, não é uma cultura letrada. Né? Ela não é isso. É uma cultura muito marcada pela emoção e pela ideia da proximidade. Né? Tudo aquilo que é próximo é conhecido, o que é distante não é conhecido, o que é distante não é experimentado. Então a indicação que eu faria é: assista uma novela ou tente se apropriar de qualquer fenômeno cultural do Brasil, mas a partir do próprio ponto de vista do brasileiro. Né? Do brasileiro é aquele cidadão normal, né? Que assiste telenovela, que joga futebol, joga pelada, joga baba, né, que adora carnaval, né, vê as coisas um pouco desse ponto de vista, porque o estranhamento e o descolamento da vida intelectual com o Brasil, com relação ao Brasil, só nos leva à incompreensão. Né? Então a gente fica repetindo discursos absolutamente ineficazes sobre o país. Né? O país não dá certo, né? Esse país não tem jeito, né? Nós somos um país fracassado, né? Nós somos um país incompleto, etc, etc. Essa compreensão do Brasil não nos levará seguramente para lugar nenhum. Né? E aquilo que se pode fazer, o que se poderá fazer, tem que partir daquilo que há. E o que há é o que há. Não há como, né? Não há como inventar um outro país. Né? A gente precisa entender o que há para poder aprender a lidar com o que há. A nossa disposição intelectual de compreender o Brasil com os olhos europeus, aqueles olhos que nós adquirimos quando estudamos filosofia, sociologia, antropologia, administração, direito, medicina, esses olhos ocidentais não têm nos ajudado a entender o que é o Brasil. Então, minha recomendação é um pouco de ternura no olhar com relação ao Brasil. Marcos, você trouxe alguma indicação? Tem indicações muito mais angustiadas que a do Rony. Você é mais intelectualizado do que eu, então. Não é por isso não, é porque a gente tem ponto de vista diferente também, e acho que isso também é enriquecedor. Então, tem um documentário chamado A Negação do Brasil, do João Zito Araújo, que ele é um documentário e é livro também, que fala no negro na telenovela brasileira. Eu vou indicar esse documentário, o livro O Afeto Autoritário, Televisão, Ética e Democracia, do Renato Giannini Ribeiro, e também eu queria indicar para quem quer se aproximar de televisão, cinema, o livro Encontros, a série Encontros, com Ismael Xavier. O Ismael Xavier é considerado um dos grandes, ou o maior crítico de cinema do Brasil. Mas é interessante que, como não tinha formação em crítica, não tinha um curso de cinema no início, então a formação inicial dele é em filosofia. E é interessante como lá fora ele dialoga com filósofos, né? Ele dialoga com Noel Carroll, com Arthur Danto, etc. E ele realmente tem interlocução com esses autores que lá fora são filósofos, e ele aqui dentro não é reconhecido dessa condição de filósofo. Mas com certeza é um dos caras que pensaram muito bem o Brasil a partir do cinema. Então, essa série Encontros é uma série de diálogos, então entrevistas, e você pode se aproximar do Ismael Xavier, é uma boa chave de entrada para pensar como o Brasil vem se apropriando das linguagens do cinema, e em menor parte aí ele falando também da televisão. São essas indicações de hoje. Certo. Bom, eu vou indicar uma novela, que ela já passou, que é uma novela que eu gosto muito, que ela passou em 2007, que é uma Paraíso Tropical, do Gilberto Braga, né? E eu acho ela interessante porque ela trabalhava com algumas coisas que rompiam com alguns clichês de novela dentro da trama dela. Rompia de leve, né? Porque também rompimentos dentro de novelas, como o próprio Rony apontou aí, não são muito grandes, né? Mas às vezes ele induzia que ia fazer com a trama coisas que geralmente se faz na novela, de alongar algumas histórias, de manter algumas coisas até o final e tal, e resolvia as tramas mais rápido e tal. Eu acho que é uma novela interessante nesse sentido. A gente está chegando aqui no final do programa. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Rony aqui, é sempre bem-vindo aqui, né? Já veio várias vezes. E queria abrir o espaço aí para você falar o que você quiser, considerações finais e tal. O que você quiser, se sinta à vontade, o espaço é seu. Não, eu quero agradecer ao Marcos e ao Murilo
pelo espaço que abrem para a gente. Sempre que eu estou lançando livro, venho falar aqui. Agradecer, desejar essa altura é um desejo que não vai gerar muito resultado, porque eu desejo que eu não tenha aborrecido muitas pessoas, porque eu acho que eu me alonguei muito, fiquei falando muito tempo em cada pergunta, poderia ter sido mais breve, mas enfim, agradecer a vocês pela oportunidade e ficar disponível para qualquer outro evento, para alguma discussão, né? Fiquei com a sensação que eu monopolizei muito a conversa, mas faz parte de ser entrevistado também, né? Que agradeço e até a próxima. A gente está aqui para ouvir você mesmo. Bom, muito obrigado aí pela sua participação aí. Até a próxima vez. Obrigadão mesmo. Valeu. A Aura da Ironia. Trecho do ensaio de David Foster Wallace, traduzido por Sérgio Rodrigues. É fato amplamente reconhecido que a televisão, com sua bateria de estatísticos e pesquisadores de aros de tartaruga, sai-se terrivelmente bem na tarefa de discernir padrões no fluxo das ideologias populares, absorvendo-os, processando-os e, em seguida, reapresentando-os como estímulos para assistir e comprar. Anúncios dirigidos aos filhos do pós-guerra, que prosperaram nos anos 1980, por exemplo, ficaram famosos por usar versões processadas de melodias da cultura rock dos anos 60 e 70, tanto para evocar o desejo que acompanha a nostalgia, quanto para atrelar o consumo de produtos àquela que, para os yuppies, foi uma época perdida de convicção genuína. Vans esportivas da Ford são anunciadas como "Esta é a aurora da era de Aerostar". A Ford recentemente envolveu-se com Bette Midler num litígio sobre a apropriação indébita de seus velhos vocais em Do You Wanna Dance? As passas de argila animada da California Raisin Board dançam ao som de Heard Through the Grapevine, etc. Se a reutilização cínica das canções e dos ideais que elas costumavam simbolizar parece de mau gosto, não se pode dizer que os músicos pop sejam eles próprios epístomes do não comercialismo. E de todo modo, ninguém jamais disse que vender era bonito. Os efeitos de qualquer caso isolado de absorção e trivialização de símbolos culturais pela TV parecem razoavelmente inócuos. A reciclagem de tendências culturais como um todo e das ideologias que as informam é outra história. A cultura popular americana é exatamente igual à cultura americana séria num aspecto. Sua atenção central sempre se deu entre a nobreza do individualismo e o calor do sentimento comunitário. Em seus primeiros 20 anos, parecia que a televisão buscava apelar sobretudo para o lado grupal dessa equação. Comunidades e laços eram exaltados na infância da TV, embora a própria TV, e especialmente sua publicidade, tenham desde o início se dirigido ao espectador solitário, João Bobão, de forma isolada. Os anúncios televisivos sempre apelaram a indivíduos, não a grupos. Um fato que parece curioso à luz do tamanho sem precedentes do público telespectador. Mas só até ouvirmos vendedores talentosos explicarem que as pessoas estão sempre mais vulneráveis, portanto assustadas, logo passíveis de persuasão, quando são abordadas sozinhas. Os comerciais clássicos da televisão eram todos sobre o grupo. Tomavam a vulnerabilidade de João Bobão, sentado lá, olhando para uma peça de mobília, solitário, e a capitalizavam, relacionando a compra de determinado produto com a inclusão de João Bobão em alguma comunidade atraente. É por isso que aqueles que têm mais de 21 anos nos lembramos de tantos velhos anúncios intercambiáveis, estrelados por turmas de gente bonita, em algum contexto festivo, todos se divertindo muito mais do que qualquer pessoa tem o direito de se divertir, e todos unidos como grupo feliz pelo fato conspícuo de que tinham nas mãos certa garrafa de refrigerante ou marca de salgadinho. O apelo altissonante aqui é que aquele importante produto pode ajudar João Bobão a se integrar. Somos a geração Pepsi. Mas desde os anos 80, pelo menos, o lado individualista da grande conversa americana tem predominado na publicidade televisiva.
Não estou bem certo de por que ou como isso ocorreu. É provável que haja grandes correlações a serem traçadas, com o Vietnã, a cultura jovem, Watergate, a recessão e a ascensão da nova direita. Mas o que importa é que grande parte dos mais eficazes comerciais de TV dirige-se agora ao espectador solitário de modo dramaticamente distinto. Os produtos são frequentemente louvados como capazes de ajudar o telespectador a expressar seu eu, afirmar sua individualidade, destacar-se na multidão. O primeiro exemplo dessa tendência que eu vi foi o de um perfume do início dos anos 80, ardorosamente anunciado como capaz de reagir à química corporal única de cada mulher para criar a sua própria fragrância individual. O comercial mostrava uma fila indiana de modelos lânguidas que, amuadas e sem expressão, aguardavam o momento de, uma a uma, terem seus pulsos borrifados. Cada modelo aspirando então seu pulso individual úmido, com uma espécie de revelação bioquímica, e se afastando do borrifador numa direção que uma tomada de cima revelava ser diferente das demais. Podemos ignorar as óbvias conotações sexuais, o borrifamento e tal. Algumas táticas nunca mudam. Ou pense naquela série recente de anúncios de Cherry 7-Up, rodada num preto e branco excessivamente sombrio, em que os únicos personagens que têm cor e se destacam no ambiente são as pessoas rosadas, que se tornaram rosadas no exato instante em que se embebem do bom e velho Cherry 7-Up. Exemplos de comercial do gênero destaque-se são hoje praticamente onipresentes. A não ser pelo fato de serem mais tolinhos. Produtos alegadamente capazes de distinguir os indivíduos da multidão são vendidos para imensas multidões de indivíduos. Esses anúncios não são, na verdade, mais complicados ou mais sutis que os velhos comerciais do tipo "entre para o grupo feliz", que hoje em dia parecem tão antiquados. Contudo, a relação do gênero seja diferente da manada, com sua massa de espectadores solitários, é mais complexa e mais engenhosa. Os melhores comerciais da atualidade ainda são centrados no grupo, mas agora o apresentam como uma coisa temível, algo que pode engoli-lo, anulá-lo, impedi-lo de ser notado. Mas notado por quem? As multidões ainda têm importância vital nas teses sobre identidade dos comerciais individualistas, mas hoje, a multidão de um determinado anúncio, longe de ser mais atraente, segura e vivaz do que o indivíduo, funciona como uma massa de olhos idênticos e sem personalidade. A multidão é hoje, paradoxalmente, tanto a manada em contraste com o qual a identidade distintiva do telespectador deve ser definida, quanto 2. O grupo de testemunhas cujo olhar, e só ele, pode lhe conferir tal identidade distintiva. O isolamento do espectador solitário diante de sua mobília é implicitamente aplaudido. É melhor e mais real, insinuam esses assuntos solipsistas, seguir em voo solo. E, ao mesmo tempo, tem implicações ameaçadoras, confusas, pois, no fim das contas, João Bobão não é um idiota que, sentado ali, ignora ser culpado, como espectador, dos 2 graves pecados que o anúncio condena: ser um observador passivo da TV e fazer parte de uma grande manada de telespectadores e compradores de produtos do seja diferente da multidão. Tudo muito estranho. Na superfície, os comerciais Seja Diferente ainda apresentam o recado "compre isto", em estado relativamente puro. Mas a mensagem profunda da televisão no que diz respeito a esses anúncios parece ser a de que o estatuto ontológico de João Bobão, como mais um na massa reativa de espectadores, é, em algum nível, primordial, periclitante e contingente, e que a verdadeira realização do ser consistiria, em última análise, na transformação de João numa daquelas imagens que são objetos da audiência de massa. Ou seja, o verdadeiro discurso da televisão nesses comerciais é o de que é melhor estar dentro da TV do que do lado de fora, assistindo. Isso quer dizer que a nobreza solitária do seja único
não se limita a vender produtos. Ela é capaz de garantir de forma brilhante, mesmo em comerciais que a TV cobra para veicular, que no fim das contas seja a própria TV e não qualquer produto ou serviço específico, que João Bobão tomará como árbitro definitivo do valor humano. Um oráculo que deve ser consultado sem parar. O estudioso de publicidade Max C. Miller formula isso de forma sucinta. A televisão foi além da celebração explícita das mercadorias para promover o reforço implícito da postura de espectador que exige de nós. Anúncios solipsísticos são uma das formas pelas quais a TV acaba por apontar para si mesma, mantendo ao mesmo tempo alienada e dependente a relação do espectador com sua mobília. No entanto, talvez, a relação do espectador contemporâneo com a televisão contemporânea seja menos um paradigma de infantilismo e vício do que da familiar postura dos Estados Unidos diante de toda a tecnologia que equiparamos à liberdade e poder e, ao mesmo tempo, à escravidão e caos. Porque, assim como ocorre com a televisão, podemos adorar pessoalmente a tecnologia, odiá-la, temê-la, ou todas as alternativas acima, mas ainda é a ela que recorremos sem cessar em busca de soluções para os problemas que a própria tecnologia parece causar. Vejam-se, por exemplo, os catalisadores contra a poluição do ar, a guerra nas estrelas contra os mísseis nucleares, os transplantes contra diversos tipos de decadência física. Assim como a tecnologia, a gestalt da televisão também se expande para absorver todos os problemas a ela associados. As pseudo-comunidades de telenovelas do horário nobre, como Knots Landing e Thirsty Something, são confortáveis para o espectador por serem produtos do mesmo meio, cuja ambivalência a respeito do grupo contribui para erodir o sentido de inserção comunitária das pessoas. A edição sincopada, as frases de efeito dos entrevistados e o tratamento sumário de questões intrincadas são a forma como o noticiário televisivo acomoda uma audiência cujo arco de atenção e apetite pela complexidade encolheram um pouco. Naturalmente, após tantos anos de doses maciça de assistência, etc. Mas a TV tem seus próprios problemas provocados pela tecnologia. O advento do consumidor de TV a cabo, frequentemente dono de pacotes de mais de 40 canais, é uma ameaça tanto para as redes quanto para suas afiliadas locais. Isso é mais verdadeiro ainda quando o espectador está armado com uma engenhoca de controle remoto. João Bobo ainda consome suas 6 horas totais de televisão por dia, mas o tempo que suas retinas dedicam a cada opção encolhe, pois ele cobre remotamente um espectro muito mais amplo. Pior ainda, o gravador de vídeo, com suas temíveis funções de avanço e zap, ameaça a própria viabilidade dos comerciais. A solução inteiramente sensata dos publicitários: torne os anúncios tão atraentes quanto os programas. Ou pelo menos tente evitar que João Bobo desgoste tanto dos comerciais que sinta vontade de mover o seu dedão e conferir 2 minutos e meio de Hazel no Superstation enquanto a NBC vende um protetor labial. Faça anúncios mais bonitos, mais animados e cheios de suficiente informação visual rapidamente justaposta para que a atenção de João não chegue a se perder, mesmo que ele corte o volume. Como diz eufemisticamente um executivo publicitário, os comerciais estão ficando mais parecidos com os filmes de entretenimento. Existe uma forma inversa, claro, de tornar os comerciais parecidos com os programas. Faça os programas se assemelharem a comerciais. Dessa forma, os anúncios parecem menos interrupções do que marcadores de ritmo, metrônomos, comentários sobre a teoria da atração principal. Invente um Miami Vice em que há bem pouca trama para irritar e distrair, mas uma ênfase sem precedente na aparência, no visual, na atitude, num certo estilo. Faça videoclipes com a mesma levada anfetamínica e as mesmas associações arquetípicas oníricas dos comerciais. Ajuda bastante o fato de videoclipes serem basicamente longos anúncios musicais de qualquer forma.
Ou inaugure um híbrido de informação e publicidade bancado pelo patrocinador que finja ser, de forma despretensiosa, um noticiário leve, como o Amazing Discoveries. Ou aquelas reportagens sobre queda de cabelo apresentadas por Robert Vaughan que assombram as horas mortas da TV. Apague, exatamente como fez a literatura pós-moderna, as linhas divisórias entre gêneros, interesses, arte comercial e comercial artístico. No entanto, a televisão e seus patrocinadores tinham uma preocupação de longo prazo ainda maior. Suas delicadas relações diplomáticas com o psiquismo do espectador individual. Como a televisão precisa girar em torno das contradições básicas do ser e do assistir, da fuga da vida cotidiana, o espectador medianamente inteligente não tem como ficar lá muito feliz com a sua vida cotidiana e seus altos teores de assistência. Talvez João Bobão seja até bem feliz quando está assistindo, mas é difícil imaginar que se sinta terrivelmente feliz por assistir tanto. Com certeza, lá no fundo, João fica desconfortável por fazer parte da maior multidão da história da humanidade, vendo imagens que sugerem que o sentido da vida consiste em se destacar visivelmente da multidão. O ciclo de culpa, complacência, conforto da TV dá conta dessa preocupação num certo nível. Mas não haveria um jeito mais profundo de manter João Bobão firme no meio da multidão de espectadores, associando de alguma forma sua própria existência à superação da multidão de espectadores? Mas isso seria absurdo. E é aí que entra a ironia.